A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Você que está em casa, receba a paz de Jesus aí também. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias, vamos aproveitar que estamos de pé. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, por favor. É uma maravilhosa alegria estarmos de volta, né, irmãos? Aos poucos, mas Deus tem nos dado graça e nós estamos alegres por isso. Daqui uns dias estaremos aqui 100%, para nos alegrarmos juntos, adorarmos a Deus juntos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, o versículo de número 6. O texto bíblico diz assim: E quando o viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por gentileza, versículo de número 21, do mesmo capítulo 5 de Marcos. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Por gentileza, versículo de número 31. E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Meus amados, estamos diante de textos maravilhosos da Bíblia. Estamos diante de um texto no Evangelho segundo escreveu Marcos. E o evangelista Marcos, ele tem um propósito bem específico quando escreve o seu evangelho. Qual propósito é esse, Afonso? É o propósito de alcançar um público de sua maioria romana. Como nós podemos perceber, o evangelho de Mateus tem um propósito de alcançar os judeus, o evangelho de Lucas tem um propósito de alcançar os gregos, o evangelho de João tem um propósito para alcançar um povo mais espiritual, para alcançar um povo que já estava formando uma igreja. E o evangelho de Marcos é destinado, direcionado para um público de sua maioria romana. Quando nós percebemos este fato, este detalhe importante, nós vemos que Marcos, desde o início do seu evangelho, se preocupa em trazer com uma linguagem diferente sobre Jesus. Por quê, Afonso? Eu lhe explico. Os romanos eram homens, era um povo que adoravam a guerra. Eles tinham o Deus da guerra, cultuavam ao Deus da guerra. Eles tinham vontade de ir para guerras para demonstrar o seu poder. A própria Roma, cidade Roma, era considerada uma deusa por causa de sua soberania. Então, Marcos, ele precisa escrever para este povo, mostrando que Jesus não apenas tem poder, aleluia. Marcos vai nos mostrar que quem tem poder é Roma, quem tem poder é César. Jesus não. Jesus é o próprio poder, aleluia. Jesus é o poder de Deus encarnado. Então, você nota que desde o capítulo de número 1 de Marcos, ele está demonstrando um Jesus que age, um Jesus que opera milagres, um Jesus que vai para cima, um Jesus que está vivendo do ministério. Você percebe que o evangelista Marcos, ele não se preocupa em falar sobre o nascimento de Jesus. Marcos não se preocupa em falar sobre a genealogia de Jesus. Marcos já começa seu evangelho dizendo: e Jesus foi pregar, e Jesus foi cumprir o seu ministério, e Jesus foi operar milagres. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Marcos, você vai perceber que Marcos já começa
descrevendo como Jesus começa o seu ministério miraculoso, de milagres. Você nota que no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, ele já começa mostrando que Jesus está pregando dentro de uma sinagoga. De repente chega um homem com espírito imundo, um homem endemoniado. Ele chega na sinagoga, Jesus expulsa o demônio daquele homem. Imediatamente, o demônio chega, se prostra e diz: nós sabemos que tu és o Santo de Deus. O próprio demônio está confessando que sabe que Jesus é o Santo de Deus, mas mesmo assim Jesus o expulsa. A Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam ao seu redor olham admiradas para aquilo, perguntando: quem é esse? Que nova doutrina é essa? Porque até os espíritos imundos lhe ouvem e lhe obedecem. Jesus começa o seu ministério já expulsando o demônio apenas já no capítulo de número 1. Depois que Jesus sai da sinagoga, ele vai para a casa de Pedro, curar a sogra de Pedro. Então Jesus prega na sinagoga, sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro, cura a sua sogra. Olha como Jesus começa o capítulo 1 de Marcos, fazendo milagre, expulsando demônios. A Bíblia diz que Jesus saindo da casa de Pedro, acabando de curar a sua sogra, a Bíblia diz que pela tarde, já era tarde, começou a vir enfermos, começou a ver homens endemoniados, para que Jesus expulsasse os demônios, para que Jesus os curasse. No capítulo 1 de Marcos, então, Jesus já expulsa demônios, Jesus já cura a sogra de Pedro. Ainda no capítulo 1, pela tarde, muitos endemoniados vêm, muitas pessoas para ser curadas vêm, e Jesus cura elas uma por uma. Aí chegamos no capítulo 2 de Marcos. Jesus está em casa, em Cafarnaum, pregando. A multidão se chega até ele em sua casa. A multidão aperta ele dentro de casa. Quando de repente existe um homem paralítico, os seus amigos pegam sua cama, sobem no telhado, abrem um buraco no telhado e descem com sua cama do telhado. Então Jesus olha para aquele homem, perdoa o pecado daquele homem e manda com que aquele homem fique de pé, cura o paralítico. Quando Jesus perdoa o seu pecado, os fariseus começam a dizer: espera aí, quem é esse que perdoa o pecado? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus disse: para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, toma sua cama, levanta e anda. Aquele homem foi curado imediatamente. Então, no capítulo 2 de Marcos, nós vemos que Jesus tem poder para curar paralítico e também tem poder para perdoar pecados. No capítulo de número 3, Jesus também está dentro de uma sinagoga, pregando, quando de repente chega até ele um homem com a mão ressequida, com a mão mirrada. Jesus chama ele para o meio e cura aquele homem, mesmo sendo sábado, mesmo sabendo que os fariseus iriam falar contra ele. Jesus cura aquele homem. Então perceba, Marcos está mostrando quem Jesus é: aquele que serve, aquele que opera milagres, aquele que tem poder, que é poderoso e é o próprio poder encarnado. Ele está dizendo para os romanos: olha, vocês acham que o império de vocês tem poder? Vocês acham que os seus soldados têm poder? Olha que Jesus que eu estou pregando para vocês é o Jesus poderoso. Aí chegamos no capítulo 4 de Marcos. O capítulo 4 de Marcos, Jesus prega. E aí ele fala para os discípulos: vamos atravessar, vamos pegar o nosso barco e vamos atravessar para Gadara. A Bíblia diz que os discípulos obedecem, entram dentro do barco e vão para Gadara. De repente a tempestade se levanta, de repente os céus se fecham, a tempestade se forma e começa a balançar aquele barco. Os ventos começam a balançar o barco. Os discípulos se desesperam e começam a pensar: vamos morrer, nós vamos perecer. Só que quando a tempestade está no seu mais alto nível, a Bíblia diz que os discípulos vão até Jesus, clamam a Jesus. Jesus fica de pé no barco, vira para o mar, vira para as ondas, vira para o vento e faz assim, ó, calado, silêncio, se cale. E a Bíblia diz que a tempestade se acalmou, porque a voz de Jesus tem poder para parar até a natureza.
Então, Marcos está mostrando, Jesus tem poder sobre demônio, Jesus tem poder sobre enfermidade, Jesus tem poder sobre o pecado, Jesus tem poder sobre a tempestade, sobre a natureza. Marcos está pregando um Jesus poderoso. Aí, chegamos no capítulo de número 5, o capítulo onde nós lemos. Aqui, a história vai continuar. Capítulo de número 4, no finalzinho, vai falar sobre a tempestade que Jesus acalmou. Eles acabam de atravessar a tempestade. Aonde que eles vão chegar? Em Gadara, que é o que acontece no início do capítulo de número 5. A Bíblia diz que Jesus pisa em Gadara. Jesus não vai até o endemoniado, ele pisa em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, o endemoniado vem ao seu encontro. Não foi Jesus que foi atrás dele, foi ele que veio atrás de Jesus. Quando Jesus pisa ali, eu imagino que os demônios pensam, peraí, chegou alguém mais poderoso do que nós aqui. Eles vão até Jesus e se prostram, se jogam ao chão, eles adoram, dizendo, nós sabemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Peraí, os demônios sabem quem Jesus é. No capítulo 1 fala que ele é o Santo de Deus, no capítulo 5 fala que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Isso é maravilhoso, mostrando que até os demônios sabem quem Jesus é, mostrando que até os demônios sabem do poder de Jesus. Então, Jesus irá curar este homem, vai expulsar o demônio deste homem. Quando Jesus expulsa o demônio, Jesus manda que os demônios vão aos porcos. Os porcos se precipitam em um precipício, eles morrem. Quando os porcos morrem, o que acontece? Os porqueiros, os pastores de porcos, aqueles que cuidavam dos porcos, vêm e falam, Jesus, queremos que o Senhor saia daqui. Sai daqui, Jesus, o Senhor está dando prejuízo para a gente. Pode ir embora, nós não queremos você aqui. E Jesus, como não desce goela abaixo de ninguém obrigado, Jesus vira as costas e vai embora. Jesus monta no seu barquinho e vai embora. Aí vem o versículo 21, onde lemos também, que a Bíblia vai dizer que quando ele acaba de atravessar de Gadara, ele chega na praia, e quando ele chega na praia, tem uma multidão esperando ele. Enquanto tem uns que estão mandando ele embora, que não querem o receber, já tem um povo sedento para ouvir a sua mensagem na praia. Já tem um povo que está com fome de ouvir a mensagem. A Bíblia diz que ele chega na praia, a multidão aflui para perto dele. A multidão quer ouvir mensagem, a multidão quer ver milagre. Porém, quando Jesus pode começar a esboçar o desejo de pregar, chega um homem até Jesus. Um homem chamado Jairo. O homem que a Bíblia diz que ele é um dos principais da sinagoga. Algumas traduções dizem príncipe dos judeus. Esse homem chega até Jesus, ele sai no meio da multidão, manda com que o povo saia, e o que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. Ele dobra o seu joelho, ele se joga diante de Jesus, e ele fala, Jesus, a minha filha está à morte, eu preciso do Senhor. A Bíblia diz que Jesus falou assim, eu vou com você, pode levantar, eu vou. Aí Jesus vai seguir ele até sua casa. Porém, quando chega no meio do caminho, o que a Bíblia diz? Que uma mulher que havia 12 anos, com um fluxo de sangue, ouviu falar que Jesus passara ali. Ela ouviu de alguém e ela foi até a ele. Quando ela chega perto dele, ela pensa, peraí, eu não posso tocar nele, porque Jesus é justo. Eu estou com fluxo menstrual, não posso tocar em um homem justo. Jesus é um tzadik, é justo, contra a lei, não posso. Então ela pensa, peraí, se tão somente tocar na sua veste, eu já serei curada. Eu não vou precisar nem tocar nele, vou tocar só na veste. E a Bíblia vai dizer que ela enfrenta a multidão, ela rompe a multidão e toca na orla de suas vestes. Quando ela toca na orla das vestes, imediatamente ela é curada. Porém, ela fica calada. E o medo de ser apedrejada, e o medo de ser julgada, ela se cala, mas está curada. Aí Jesus para e fala, peraí, alguém me curou. Alguém me tocou. Como assim, Jesus, você está ficando doido? Tem um monte de gente te apertando, tem um monte de gente em cima do Senhor. Claro que o pessoal te tocou. E ele fala, peraí, não, tocou diferente. Eu senti que de mim saiu poder, eu senti que de mim saiu virtude.
Então aquela mulher, temendo e tremendo, vai até Jesus. E o que aquela mulher faz? Se joga no chão, se prostra e adora Jesus. Aquela mulher é curada. Jesus diz: vai em paz, a tua fé te curou. Perceba, o capítulo 5 de Marcos está falando sobre 3 histórias, como nós lemos os textos. São 3 histórias diferentes, são 3 personagens distintos, são 3 momentos completamente distintos e diferentes. Porém, existe algo em comum entre os 3. Percebam algo, eu acho maravilhoso, a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela fala sobre vitória, a Bíblia fala sobre milagre, a Bíblia fala sobre operação de maravilhas, mas a Bíblia não omite os momentos tristes, a Bíblia não omite os momentos maus, a Bíblia não omite os momentos de desgraça, falta de graça, a Bíblia não omite isso. Isso é lindo e maravilhoso, porque a nossa vida não é feita só de vitória. Existem momentos em nossas vidas, meus irmãos, que a vida vai bater mais forte do que a gente aguenta. Aí alguém pode dizer: Afonso, espera aí, a Bíblia fala que só vai vir o tanto que eu aguento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, não vos veio tentação que não fosse humana, pois Deus é fiel e dá força, e vocês não serão tentados além daquilo que vocês aguentem. Preste atenção, o apóstolo está falando sobre tentação. Vocês não serão tentados mais do que vocês aguentam. Aí o mesmo apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, ele vira para a igreja e diz: irmãos, eu não quero que vocês ignorem as tribulações que passamos na Ásia, porque nós fomos tão afligidos mais do que podíamos suportar, a ponto de nos desesperarmos pela nossa própria vida. O que é desesperar? Falta de esperança, perder esperança. Paulo disse que eles enfrentaram uma luta tão grande, maior do que podiam suportar, a ponto de pensar que iam morrer. Porque tem momentos em nossa vida, irmãos, que a vida vai bater mais forte que a gente aguenta. Existem momentos que a vida não vai brincar. E aí você olha para esse texto e você vai ver um homem terrivelmente endemoniado. Você vai ver um homem que vai perder a sua filha. E você vê uma mulher que há 12 anos está com o seu fluxo menstrual, está sangrando. Existem momentos que a pancada vem mais forte que a gente aguenta. Só que nós temos uma esperança fiel e firme. A esperança é Cristo, aleluia. Quando Jesus chega a Gadara, o endemoniado vem. E o que o endemoniado faz? Se joga ao chão, se prostra e adora. O que este homem tinha para oferecer para Jesus? Me diz, o que esse homem podia oferecer? A Bíblia diz, irmãos, que ele andava nu pelos montes. A Bíblia diz que ele pegava caco de pedra, de telha, e se cortava o seu corpo. Ele clamava e gritava pelos montes. Ele morava dentro de um sepulcro. O que este homem tinha para oferecer para Jesus? Absolutamente nada. Aí você olha para a mulher do fluxo de sangue. Ela chega até Jesus, se prostra. E eu pergunto, o que essa mulher tem para oferecer para Jesus? A Bíblia diz que ela tinha dinheiro, porém gastou tudo tentando achar uma cura para ela, tentando achar um tratamento, e a Bíblia diz que ela só ia piorando. Ela gastou tudo. O que ela tinha para oferecer para Jesus? Nada. Aí você olha para Jairo, príncipe dos judeus, principal da sinagoga. Jairo tinha algo para oferecer para Jesus. Jairo podia oferecer dinheiro para Jesus. Jairo podia oferecer uma posição de destaque na sinagoga, porque Jesus toda hora era expulso de uma sinagoga. Ele podia dizer: Jesus, como eu mando na sinagoga, eu vou colocar um dia para o senhor pregar lá. Ele tinha algo para oferecer, mas existem momentos que a única coisa que nós conseguimos oferecer para ele é a nossa dor.
Até Jairo, que poderia lançar mão de algo para oferecer, ele não faz, ele só lança sua dor em cima de Jesus, ele só oferece o seu desespero diante de Jesus, porque existem momentos que nós só teremos a nossa dor para apresentar para Ele, só o nosso desespero para apresentar para Ele. Só que o que eu acho mais maravilhoso e mais lindo é que o endemoniado é alguém que está lá no mais baixo nível da sociedade. Ele adora Jesus, ele se joga no chão, ele se prostra. Aí você vê Jairo, mais alto da sociedade, mais bem falado da sociedade, mais bem recebido da sociedade. O que Jairo faz? A mesma coisa que o endemoniado faz. Ele se joga no chão, se prostra e adora Jesus. Porque diante de Jesus o endemoniado é igualzinho Jairo, carente da misericórdia de Deus. É isso que nós somos diante dele, carentes de graça, carentes de misericórdia. Nós não temos nada para oferecer. Então, quando chegamos diante dele, com dor, com sofrimento, o que nós podemos fazer? Nada. O que podemos oferecer para um Deus que tem tudo? O que eu posso barganhar com um Deus que já tem tudo, que criou o universo? Nada. Então, é tudo graça. É tudo favor imerecido. É tudo aquilo que eu não posso pagar. Os judeus costumavam orar em pé. Os judeus costumavam orar com as mãos estendidas. Jesus precisou repreender eles vários momentos por causa disso. Porque eles iam para as praças, levantavam as mãos, ficavam de pé, oravam alto para todos ouvirem e admirar a sua oração. Porém, no momento de desespero, o que fazer? Se jogar, se humilhar, porque oração é humilhação. Humilhação é esvaziamento de si mesmo. Oração é você se despir diante de Deus, rasgar não as suas vestes, mas a sua alma diante dele. E quando nós rasgamos nossa alma diante dele, sai cada coisa, irmãos. Mas tem que ser com sinceridade, porque Jesus não está preocupado se você está acertando a concordância verbal na oração. Jesus não está preocupado se você está com um dicionário na mão, procurando uma palavra nova e bonita para falar para ele. Jesus não está olhando isso. Agora Jesus olha a sua humilhação quando desce de joelhos, que foi o que o demoniado fez. Quando nós não temos nada para oferecer, apenas a nossa dor, o nosso desespero, o nosso choro, o que fazer? Existe um caminho, o caminho da humilhação, o caminho da oração, o caminho da adoração. Só assim alcançaremos algo em Deus. O endemoniado vai até Jesus, se prostra. Jesus liberta aquele homem, purifica aquele homem. Sabe o que a Bíblia diz? O endemoniado chegou para Jesus e diz: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero ir atrás do Senhor. Deixa eu ser um discípulo, Senhor, eu quero ir atrás. Jesus falou: não, volta para casa. Vai para os teus e fala o que eu fiz por você. A Bíblia diz que ele foi para casa e ele foi pregar em Decápolis. Decápolis, Deca vem de 10, polis, cidades. 10 cidades. O camarada era endemoniado. Ele virou missionário, foi pregar para 10 cidades, foi alcançar 10 povos. Ele era endemoniado, ele gritava pelos montes, ele se rasgava com pedras, ele não tinha nada, mas quando se prostrou, Jesus fez a obra na vida dele, se tornou missionário, foi ganhar almas para Jesus. Jesus faz essas coisas mesmo, né, irmãos? Jairo: minha filha está à morte, está doente, quase morrendo. Jesus diz: eu vou até ela, eu vou até sua casa. Porque ele para no meio do caminho com a mulher do fluxo de sangue, a sua filha morre. No meio do caminho, um servo de Jairo chega e fala: Jairo, pode parar de importunar o mestre, porque a sua filha não está mais doente, agora a sua filha morreu. Jesus olha para ele e fala assim: fica quieto, somente creia. Jairo tinha acabado de ver o milagre. E aí Jairo precisa tomar uma decisão. Ou eu ouço Jesus, que mandou eu ficar tranquilo,
ou eu vou ouvir o meu servo dizendo, pode parar de orar, que ela morreu. Não tem jeito mais, acabou. Para de orar, para de incomodar o mestre, deixa ele para lá, já deu. E aí ele precisa tomar a decisão, eu vou ouvir a quem? E a questão é, quem nós vamos ouvir, irmãos? Porque o milagre a gente já viu. Saber que ele pode fazer a gente sabe. Porém chega o mensageiro do inferno dizendo, pode parar, acabou. E nós precisamos tomar a nossa decisão. Jairo tomou uma decisão, foi com Jesus até a sua casa. Chegando lá, Jesus manda todo mundo sair. Fica só os íntimos. O pessoal que está sendo pago para chorar, pode sair. Sai todo mundo. Ele chega, pega a menina pela mão e cura ela. É simples assim. Não precisa fazer rodeio. Só chega, toca, fala, menina levanta, ela levanta. Só isso. Mas o que Jairo fez? Foi até Jesus, se prostrou, adorou. E Jesus vem e faz um milagre em sua vida. A mulher do fluxo de sangue vai por trás, toca Jesus, é curada. Ela não precisou se prostrar. Ela só toca e é curada. O endemoniado se dobra, o endemoniado clama, Jairo se dobra, Jairo clama, a mulher só vem, toca e vai embora. Só que na hora que ela recebe o milagre, Jesus pergunta, quem me tocou? Espera aí, minha filha, não é assim que funciona, volta aqui. Quando ela volta, ela se prostra. Ela não se prostrou antes, mas se prostrou depois. A questão é, para receber o milagre, para receber o que Deus tem para você, tem que se humilhar, tem que descer, tem que se dobrar, tem que adorar. Ou antes ou depois, ela fez. Então, para eu concluir, para nós orarmos, precisamos entender que o momento da dor vai chegar, que o momento da luta vai chegar, que o momento da morte vai chegar. E no momento que nós não sabemos o que fazer, se lembre, existe um caminho. O caminho da humilhação, o caminho da oração, o caminho da adoração. Se joga no chão diante dele, rasga sua alma para ele. Fala, Jesus, eu não aguento mais. Jesus, eu não suporto mais. Jesus, eu quero tirar a minha vida, eu não aguento. Fala, irmão, mas fala para Jesus, porque ele está ouvindo a sua oração. Fala para ele, porque só ele pode mudar a sua situação. Não adianta você ir para o Facebook e falar que você está triste, ir para o Instagram e falar que você está triste, não adianta. Fala com quem pode resolver o seu problema. Fica de pé comigo em nome de Jesus para nós orarmos. Você que está na sua casa, meus queridos, feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Vamos agradecer a Ele porque Ele tem nos sustentado e que Ele venha nos mostrar o caminho do joelho, o caminho do calo no joelho, o caminho da humilhação e da oração, para que nós possamos alcançar algo grande em Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, para te agradecer. Te agradecer porque o Senhor tem falado conosco, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor nos mostre, nos faça entender que é necessário descer, que é necessário se humilhar, que é necessário gritar, clamar, chorar aos teus pés. Não deixe, Senhor, que a gente venha abrir o nosso coração para pessoas que não irão resolver o nosso problema. Cuida do nosso coração, Senhor, cuida de nós. Em nome de Jesus, e eu te agradeço e agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus.